O sol começava a se pôr sobre as colinas de Siló, e a cidade estava tranquila. Mas no templo, uma mulher se destacava entre os fiéis. Seu nome era Ana, esposa de Eucana, e ela carregava uma dor profunda no coração. Já eram muitos anos sem filhos, e a tristeza que a acompanhava se tornara uma sombra constante em sua vida. Penina, a outra esposa de Eucana, com seus filhos numerosos, fazia questão de lembrar-lhe em todo momento sua esterilidade. A zombaria de Penina feria Ana como se cada palavra fosse uma lâmina afiada, e ela sabia que, aos olhos da sociedade, o vazio de seu ventre era uma vergonha que jamais poderia ser apagada. Mas em um momento de desespero e oração, Ana se retirou para o templo. Sozinha, de joelhos, ela clamava a Deus com todas as forças do seu ser. Sua alma estava quebrantada, e ela não mais temia expor sua dor diante de Deus, seu único refúgio. Senhor dos exércitos, ela suplicou, se tu olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe dares um filho, então eu o darei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. As palavras de Ana eram um misto de desespero e fé inabalável. Ela sabia que mesmo em meio à sua dor, o Deus de Israel poderia fazer o impossível. O sacerdote Eli, que estava sentado em um banco próximo, observava com atenção, inicialmente julgando-a embriagada devido ao seu fervor. Mas, ao se aproximar, Eli ouviu a sinceridade em sua oração e compreendeu que Ana estava entregando sua alma ao Senhor. Vá em paz, disse Eli após abençoá-la. O Deus de Israel te conceda o que pediste. Ana, com os olhos ainda cheios de lágrimas, sentiu um alívio inexplicável em seu coração. Ela sabia que Deus havia ouvido sua oração. O tempo passou e a promessa de Deus foi cumprida. Ana concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, que significa Eu pedi ao Senhor. Quando o menino cresceu um pouco, Ana o levou ao templo, cumprindo a promessa que fizera. Com o coração apertado, ela entregou o filho nas mãos de Eli, o sacerdote, que cuidaria dele. Por este menino orava eu, disse Ana, enquanto observava seu filho ser levado ao templo. Em silêncio, ela se retirou com o coração aliviado, sabendo que sua oração fora atendida e seu filho estava agora dedicado ao serviço de Deus. A jornada de Samuel começava ali, com uma mãe que, apesar da dor de separação, confiava que seu filho teria um propósito grandioso, um destino escolhido por Deus. O jovem Samuel crescia no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. Todos os dias, ele servia ao Senhor, arrumando o altar, mantendo o fogo aceso e observando os rituais sagrados que davam honra a Deus. Mas apesar de estar rodeado pela presença de Deus, Samuel ainda não conhecia a voz dele de forma pessoal. Ele era um menino obediente e dedicado, mas algo ainda faltava, o chamado divino que mudaria sua vida e sua missão. Era uma noite comum em Siló. As lâmpadas do templo queimavam suavemente e o som da noite era profundo e sereno. Samuel, com seus poucos anos, estava deitado em seu lugar, no templo, onde a Arca da Aliança repousava, envolta pelo silêncio sagrado. Mas naquele silêncio, uma voz quebraria a quietude. Samuel, chamou a voz, suave, mas clara. O jovem se levantou confuso, sem entender, e correu até Eli, pensando que ele o chamara. Eli, o senhor me chamou? Perguntou, mas o sacerdote, já velho e com os olhos embaçados pela idade, respondeu, não te chamei, filho, volta a deitar. Samuel, sem entender, voltou ao seu lugar e se deitou novamente, mas a voz se fez ouvir mais uma vez. Samuel! Desta vez, ele se levantou rapidamente e foi até Eli, insistindo. Eli, o senhor me chamou? Eli, agora percebendo que algo divino estava acontecendo, olhou para o jovem e com um olhar sério lhe disse, vai deitar novamente. Se alguém te chamar, tu dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O coração de Samuel estava cheio de perguntas, mas ele obedeceu. Ele voltou para o seu lugar, sem saber o que esperar, mas agora com a certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Então a voz chamou novamente, e dessa vez Samuel respondeu com um coração aberto. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi então que a palavra de Deus veio a Samuel de uma maneira imensa e profunda. O Senhor falou diretamente com ele, revelando uma mensagem dolorosa e sombria para a casa de Eli, um castigo que viria sobre os filhos do sacerdote, Hofni e Finéias, por seus pecados no templo. A rebeldia deles contra o Senhor e a maneira como desonraram o sagrado não passariam despercebidas,
e Deus tinha um plano para corrigir Israel. Samuel ficou atônito com o que ouvira. Como poderia contar essa mensagem ao sacerdote, que, embora tivesse falhado em corrigir os erros de seus filhos, ainda era uma figura de autoridade espiritual? Mas ao amanhecer, Samuel sabia que não poderia ignorar o que Deus lhe revelara. Ele teve que dar o primeiro passo em sua missão, mesmo que isso fosse doloroso. Na manhã seguinte, Eli, já percebendo que Samuel havia recebido uma palavra de Deus, pediu-lhe que não escondesse nada. Com um coração pesado, Samuel contou ao sacerdote tudo o que Deus lhe dissera. Eli, com uma humildade amarga, aceitou a dura verdade. Ele é o Senhor. Faça o que bem lhe agradar. A dor foi intensa, pois a palavra de Deus declarava que a linhagem de Eli seria cortada e que o Senhor se levantaria para levantar um novo sacerdote fiel. Samuel sentiu o peso da mensagem, mas sabia que sua missão havia começado. A voz de Deus, que havia se feito ouvir de forma clara e decisiva, agora ecoaria em sua vida para sempre. E ele, Samuel, seria o porta-voz do Senhor para Israel. A partir daquele momento, Samuel passou a ser reconhecido como profeta de Deus. O Senhor continuou a se revelar a ele, e sua palavra não falhou. O tempo passou, e Samuel continuou a crescer sob a orientação de Eli, no templo de Siló. O Senhor era com ele, e tudo o que ele dizia se cumpria. Samuel se tornava, a cada dia, mais reconhecido entre o povo de Israel como um profeta fiel. No entanto, a corrupção moral e espiritual da casa de Eli se tornava cada vez mais evidente. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes, mas viviam em desobediência flagrante aos preceitos de Deus. Eles desonravam o altar e cometiam pecados graves no templo, roubando as ofertas do povo e se entregando a práticas imorais. O povo murmura sobre a conduta deles, mas ninguém ousava confrontá-los, pois Eli era o sumo sacerdote, respeitado por todos. Deus, no entanto, não permanecia indiferente a essa situação. A iniquidade dos filhos de Eli não passaria impune, e ele já havia revelado a Samuel, em sua primeira experiência com a voz divina, que havia decidido punir a casa de Eli. A paciência de Deus se esgotara. Uma batalha contra os filisteus estava prestes a acontecer, e Israel, enfraquecido espiritualmente, preparava-se para a guerra. O povo, desesperado, recorreu à Arca da Aliança, acreditando que sua presença garantiria a vitória. Eles acreditavam que a arca, por si só, seria suficiente para garantir a bênção de Deus. Mas não estavam mais vivendo segundo os princípios de Deus, e a arca não poderia lhes trazer vitória se seus corações estavam longe dele. A batalha se tornou um desastre para Israel. Os filisteus derrotaram os israelitas e a Arca da Aliança foi tomada. A notícia da derrota e do roubo da arca chegou até Siló, e ao ouvir, Eli caiu da cadeira, partiu o pescoço e morreu. Sua morte foi o cumprimento da palavra profética que Samuel havia entregue a ele. A tragédia não parou por aí. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias também morreram na batalha. A dor foi imensa, e o povo de Israel viu, diante de seus olhos, o cumprimento do juízo divino. No meio dessa tragédia, a esposa de Finéias, grávida, entrou em trabalho de parto ao saber da morte de seu marido. Ela deu à luz um filho, mas antes de morrer, chamou o menino de Icabode, dizendo: "A glória de Deus se foi de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, e a derrota sofrida pelo povo de Deus era o reflexo da corrupção espiritual que havia se infiltrado nas lideranças." O coração de Samuel estava dilacerado diante da calamidade que havia se abatido sobre Israel. Ele sabia que a justiça de Deus havia se cumprido, mas também sentia profundamente a dor do povo. As lágrimas de Samuel não eram apenas pela perda da arca, mas pela ruína de uma nação que se afastara de Deus, pela falha de uma liderança que não havia conduzido o povo em retidão. Ao olhar para o futuro de Israel, Samuel sentia o peso de sua responsabilidade. Deus o havia chamado para ser uma voz de arrependimento e restauração, mas também para ser um líder em tempos de escuridão. Agora, com a morte de Eli e de seus filhos, a missão de Samuel se tornava ainda mais clara. Ele era o portador da palavra de Deus para uma nação perdida. O julgamento de Deus era severo, mas era também um chamado urgente para o povo de Israel se arrepender e voltar ao Senhor. E foi diante dessa tragédia que Samuel se levantou, pronto para cumprir sua missão, sem temer o peso de sua responsabilidade.
Ele sabia que sua fidelidade a Deus e sua coragem para confrontar os erros de Israel eram fundamentais para a restauração da nação. Mas, enquanto o povo de Israel se lamentava, Samuel começava a sentir a liderança pesada sobre seus ombros. Ele sabia que, a partir daquele momento, seria ele quem deveria guiar Israel de volta ao caminho de Deus e a jornada seria árdua. Com a queda de Eli e de seus filhos, Israel se viu em um vazio espiritual e político. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo, estava agora nas mãos dos filisteus, e a desolação tomou conta das terras de Israel. O povo estava perdido, sem direção e sem liderança. Samuel, agora reconhecido como profeta e juiz de Israel, percebeu que sua missão estava apenas começando. O povo, diante da desgraça, precisava urgentemente de orientação, de uma liderança que os conducesse de volta ao Senhor. Diante dessa situação, Samuel se levantou com coragem. Ele sabia que a única maneira de restaurar a bênção de Deus sobre Israel era através do arrependimento genuíno. Ele convocou o povo a se reunir em Mispa, um lugar central para a nação, e lhes fez um chamado profundo. Se com todo o vosso coração voltardes ao Senhor, tirai os deuses estranhos de entre vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi-lhe só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O povo, tocado pelas palavras de Samuel, se arrependeu de seus pecados e se dispôs a seguir a liderança do profeta. Eles destruíram os ídolos que haviam adorado e se voltaram completamente para Deus. Samuel, com lágrimas nos olhos, intercedeu por eles, clamando ao Senhor para que restaurasse a sua misericórdia sobre a nação. Durante aquele período de arrependimento, Israel começou a experimentar uma renovação espiritual, e o medo dos filisteus parecia diminuir. Mas mesmo com o arrependimento, o povo de Israel ainda não compreendia totalmente o que Deus estava exigindo. A guerra contra os filisteus não cessava, e a nação estava frágil. Então algo inesperado aconteceu. O povo, vendo a necessidade de uma liderança mais visível e forte, tomou uma decisão que mudaria a história de Israel. Exigiram um rei. Dá-nos um rei para que nos governe como tem todas as nações, disseram os israelitas a Samuel, cansados de viver sem uma figura de autoridade central. Essa demanda trouxe um profundo pesar ao coração de Samuel, pois ele sabia que o desejo do povo por um rei era, na verdade, um afastamento da confiança total em Deus. Eles estavam rejeitando o governo direto de Deus sobre eles e desejavam se conformar aos padrões das nações pagãs ao redor. Samuel, profundamente angustiado, orou a Deus. Ele sentia a dor da rejeição, não pessoal, mas de um povo que, ao buscar um rei humano, estava rejeitando o próprio Senhor como seu soberano. Deus, em sua sabedoria, disse a Samuel: atende à voz do povo em tudo o que te disserem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Com o coração pesado, Samuel obedeceu. Ele sabia que, mesmo sendo uma decisão errada, Deus permitiria que o povo fosse governado por um rei. No entanto, Deus também orientou Samuel a ungir aquele que ele escolhera para ser o primeiro rei de Israel. Samuel, então, se preparou para obedecer à ordem divina, mas a dor de ver o povo rejeitando o governo de Deus era grande. Ele sabia que a missão de Israel não era ser como as outras nações, mas ser um povo separado, governado diretamente por Deus. A angústia de Samuel aumentava à medida que ele via o desejo do povo por um rei terreno, e não pela soberania divina que fora estabelecida desde a aliança com Abraão. Ele sabia que Deus estava permitindo essa escolha, mas com um preço. O povo seria governado por um monarca humano, mas esse monarca, por sua vez, traria consigo as fraquezas e os erros de uma liderança falha. E assim, Samuel se preparava para ungir Saul, o escolhido de Deus, sabendo que, por mais que fosse uma decisão divina, o fim dessa história traria grande sofrimento para Israel. A relação de Samuel com o povo estava agora marcada por essa separação espiritual. Ele havia sido o juiz e profeta que guiou Israel até aquele momento, mas agora, com a chegada de um rei, o papel do profeta seria desafiado. O futuro de Israel estava prestes a mudar, e Samuel se via dividido entre a obediência a Deus e a aceitação de uma vontade do povo que não estava totalmente alinhada com os planos divinos. O rei havia sido escolhido, mas o preço dessa escolha começaria a se revelar em breve. A decisão estava tomada. Israel finalmente teria um rei. Samuel, embora abalado pela dor da rejeição do povo a Deus, obedeceu à ordem divina.
Em um ato de fidelidade ao Senhor, ele se preparou para ungir aquele que seria o primeiro rei de Israel, Saul, um homem da tribo de Benjamim, escolhido por Deus para governar. Mas o peso dessa escolha não era pequeno. Samuel sabia que, por mais que Deus tivesse permitido o desejo do povo, as consequências dessa decisão poderiam ser devastadoras para a nação. O encontro entre Samuel e Saul aconteceu em um campo perto de Zuf, em um cenário simples, mas de grande significado. Saul, ainda um homem comum, estava à procura de jumentas perdidas de seu pai. Mas naquele dia, o destino o levaria a algo muito maior. Quando Saul se aproximou, Samuel já sabia que ele era o escolhido de Deus. O Senhor havia revelado isso ao profeta, dizendo: Eis o homem de quem te falei. Este governará o meu povo. Samuel conduziu Saul até um banquete preparado em sua honra e, após a refeição, o levou a um lugar reservado. Ali, Samuel, com mãos trêmulas pela responsabilidade do momento, tomou o vaso de óleo e ungiu a cabeça de Saul, dizendo: O Senhor te ungiu para ser príncipe sobre o seu povo de Israel. Tu salvarás o meu povo das mãos dos filisteus, pois o Senhor te escolheu para governar sobre o seu povo. A unção foi um momento solene, mas carregado de emoções conflitantes. Para Samuel, aquele gesto representava não só a obediência a Deus, mas também a aceitação de que Israel agora se afastava da liderança direta de Deus. A glória que antes fora dada ao Senhor como rei de Israel, agora estava sendo transferida para um homem. Mas Samuel sabia que a escolha de Saul era parte do plano divino, e que mesmo com as imperfeições humanas, Deus ainda poderia usá-lo para cumprir seus propósitos. Saul, embora surpreendido, recebeu a unção com humildade. Ele não compreendia completamente o peso daquela missão, mas algo dentro dele sabia que sua vida havia mudado para sempre. Samuel, ao vê-lo partir, não podia deixar de pensar nas dificuldades que ele enfrentaria. Seria ele fiel ao chamado divino? O reinado de Saul traria restauração a Israel, ou o povo se perderia novamente em suas falhas? O coração de Samuel estava cheio de tensão. Ele sabia que, ao ungir Saul, estava entregando a Israel um rei com uma responsabilidade imensa. Mas também sabia que Deus, em sua soberania, estava permitindo aquele caminho. O profeta se retirou, não sem antes dar a Saul sinais de confirmação para que ele soubesse que aquela unção não era um ato isolado, mas parte do plano divino. Saul deveria encontrar certos sinais ao longo de sua jornada, sinais de que Deus estava com ele, se ele seguisse a vontade divina. Enquanto Saul partia para sua nova missão, Samuel sentiu a solidão do seu papel. Ele havia sido o líder de Israel por tanto tempo, guiando o povo em tempos de crise, mas agora ele se via em um novo papel, o de profeta que deveria, de agora em diante, falar ao povo em nome de Deus e ao rei em nome do Senhor. As palavras de Samuel não seriam mais suficientes para governar, e a presença de Deus seria agora representada por Saul, o rei escolhido. O futuro de Israel estava prestes a ser escrito, mas Samuel sabia que a verdadeira batalha seria espiritual. O reinado de Saul seria a prova de quão facilmente o coração humano se desvia da vontade de Deus. Ele temia o que viria a seguir, mas em sua alma ainda havia esperança de que Deus, no seu imenso poder e misericórdia, poderia guiar Saul para a fidelidade e restaurar a nação. Com o espírito apertado, Samuel se retirou para sua casa, mas a missão de Israel não acabara. Ele ainda tinha muito a fazer, e o seu papel de profeta e guia espiritual continuaria a ser essencial. O reino de Saul começava, e com ele, a história de uma nova era para Israel, mas também o início de um caminho de provações, erros e, quem sabe, redenção. A vida de Samuel, o homem que havia sido o elo entre o povo e Deus, estava chegando a um ponto de transição. Ele agora aguardava, com um coração pesaroso, os frutos do reinado de Saul, sabendo que a história de Israel não seria mais a mesma. O reinado de Saul teve um começo promissor, mas o caminho à frente seria muito mais tortuoso. A unção de Saul, realizada por Samuel, foi um marco significativo na história de Israel. Ele era o escolhido de Deus, mas logo ficou evidente que o novo rei não compreenderia completamente a profundidade de sua missão e a seriedade de seu chamado. O reino de Saul começou a se mostrar um campo de provas, e seu caráter seria testado de maneiras impensáveis. Foi durante uma guerra contra os amalequitas que a primeira grande falha de Saul foi revelada.
Deus, por meio de Samuel, deu uma ordem clara e direta: destruir completamente os amalequitas, homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais, como um juízo sobre o pecado de uma nação idólatra e cruel. Vai ferir os amalequitas e destrói completamente tudo o que é deles. Não os poupes, mas mata todo ser vivo, desde o homem até o animal, disse o Senhor a Samuel. Era um comando divino, claro, sem espaço para negociação. Porém, quando Saul entrou em combate com os amalequitas, algo aconteceu. Ele teve sucesso na batalha, mas desobedeceu a Deus de forma flagrante. Ele poupou o rei Agag, o líder dos amalequitas, e preservou o melhor do rebanho, os animais mais saudáveis, em vez de destruir tudo como o Senhor havia ordenado. Ele justificou sua ação, dizendo que guardou os animais para oferecer sacrifícios a Deus. Mas essa foi uma clara tentativa de desviar o foco da verdadeira obediência. Quando Samuel soube da desobediência de Saul, sua dor foi profunda. Ele se sentiu traído por aquele a quem havia ungido com tanto cuidado e que agora estava desobedecendo diretamente a palavra de Deus. Samuel foi até Saul, que ao vê-lo, tentou justificar suas ações, alegando que os animais haviam sido poupados para serem sacrificados ao Senhor. No entanto, Samuel, cheio de tristeza, olhou para ele e disse com firmeza: faz o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. O silêncio foi profundo. A palavra de Samuel era um confronto direto à atitude de Saul. O rei, agora confrontado com sua falha, tentava se justificar ainda mais, mas Samuel não teve misericórdia. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. A gravidade do que acontecera era imensa. Saul havia falhado, e mais importante, ele havia rejeitado o comando direto de Deus. Não era apenas uma falha humana, mas uma rejeição ao governo de Deus. Em sua arrogância, Saul pensou que poderia fazer as coisas à sua maneira, ignorando a ordem divina. Samuel, sentindo a tristeza de Deus, virou-se para sair, mas Saul, desesperado, agarrou-lhe a capa, rasgando-a. Samuel, com um olhar de compaixão, respondeu: assim como rasgaste minha capa, Deus rasgou o reino de Israel de ti e o deu a outro melhor do que tu. O rei de Israel, que havia sido escolhido para liderar o povo de Deus, agora estava sendo rejeitado. Saul, arrasado, tentou se arrepender, mas Samuel sabia que a oportunidade de reconciliação já havia passado. O que Deus havia dito estava cumprido. Saul perdera o favor do Senhor por sua desobediência. Mesmo com a tristeza de ver a queda de Saul, Samuel ainda desejava que o rei se arrependesse. Ele orou por Saul, mas sabia que o destino do rei estava selado. O Espírito de Deus havia se retirado de Saul, e em seu lugar, um espírito maligno o atormentava. O sofrimento de Samuel era claro, pois ele entendia que a rejeição de Saul não era apenas uma derrota pessoal para o rei, mas para toda Israel, que perdera a liderança que Deus havia escolhido. O grande desafio de Samuel agora era continuar fiel à palavra de Deus, mesmo quando isso significava ver a tragédia do fracasso de um rei, escolhido por Deus, mas que não soubera honrar o seu chamado. O futuro de Israel estava incerto, e Samuel sabia que, apesar da desobediência de Saul, o Senhor já havia escolhido outro para ser o verdadeiro rei, um homem segundo o coração de Deus. Após a rejeição de Saul como rei, Israel estava mergulhado em uma crise espiritual e política. A confiança no reinado humano estava abalada, e a nação precisava de um novo líder, alguém que realmente fosse fiel a Deus, alguém que fosse capaz de restaurar a honra de Israel perante o Senhor. O que ninguém sabia, mas Samuel já sentia em seu coração, era que Deus havia escolhido um novo rei, um jovem pastor de Belém, cuja vida estava prestes a ser transformada para sempre. Após a rejeição de Saul, Deus instruiu Samuel a se dirigir a Belém, onde deveria ungir um dos filhos de Jessé como o novo rei de Israel. Samuel, ainda abalado pela queda de Saul, temia o que poderia acontecer se Saul soubesse do plano de Deus. Porém Deus, em sua sabedoria, disse a Samuel: enche o teu cântaro de azeite e parte. Eu te envio a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me providenciei de um rei. Chegando à casa de Jessé, Samuel encontrou um homem simples, mas que carregava a responsabilidade de ungir o próximo rei. Jessé tinha muitos filhos, e ao vê-los, Samuel pensou imediatamente que o primogênito, Eliabe, fosse o escolhido de Deus, pois era alto,
e de boa aparência. Porém, Deus falou ao coração de Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Os filhos de Jessé passaram um a um diante de Samuel, mas Deus rejeitou todos, um por um. Finalmente, Samuel, confuso, perguntou a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Jessé, com um tom de tristeza, respondeu: ainda falta o menor que está lá no campo pastoreando as ovelhas. Samuel mandou chamá-lo, e ao ver Davi, o jovem pastor, Deus disse a Samuel: levanta-te, unge-o, porque este é o escolhido. Davi, com a simplicidade de um pastor, mas com um coração cheio de devoção a Deus, foi ungido por Samuel na presença de sua família. A unção de Davi, em contraste com a rejeição de Saul, simbolizava a escolha divina. Deus não via a aparência ou a estatura, mas o coração. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel, com um sentimento de alívio e confiança renovada, retornou a Ramá, sabendo que a liderança de Israel agora estava nas mãos de um homem segundo o coração de Deus. Davi, entretanto, não se tornava imediatamente o rei. A jornada dele estava apenas começando. O homem que Deus escolheu não seria apenas um rei no trono, mas um homem de guerra, de coragem e de fé inabalável. E enquanto Davi ainda era apenas um jovem pastor, Israel estava prestes a vivenciar uma nova era de liderança, uma era em que o verdadeiro rei, segundo o coração de Deus, levaria a nação de volta à fidelidade. Mas a transição não seria fácil, e o peso de ser o escolhido de Deus não significava que tudo seria perfeito. Saul ainda reinava, e consumido pela inveja, começaria a perseguir Davi, tentando destruí-lo antes que ele tomasse o trono. A história de Davi e a batalha por Israel estavam apenas começando, e Samuel sabia que a fé de Davi seria testada de maneiras que ele não podia prever. O reinado de Davi estava predestinado, mas o caminho até a coroa seria tortuoso e cheio de provações. No entanto, o legado de Samuel, como aquele que ungiu Davi, ficaria marcado na história de Israel como o homem que obedeceu a Deus, apesar da rejeição e das dificuldades. Ele havia cumprido sua missão, e o futuro de Israel agora estava nas mãos de um jovem pastor, com um coração tão fiel quanto as promessas de Deus. Com a unção de Davi, uma nova era começava para Israel, mas também se aproximava uma época de provações intensas e sofrimento para o jovem rei escolhido. Enquanto Davi, com o coração cheio de fé e confiança em Deus, era chamado para grandes coisas, ele ainda precisava passar por um longo e tortuoso caminho antes de tomar o trono. Saul, consumido pela inveja e pela paranoia, tornou-se o maior inimigo de Davi, vendo nele uma ameaça à sua própria autoridade. A relação entre Davi e Saul começou de maneira promissora, mas logo se transformou em um campo de batalha emocional e espiritual. Quando Davi venceu o gigante Golias, ele se tornou o herói nacional de Israel. A vitória sobre os filisteus trouxe-lhe fama e reconhecimento, e o povo cantava: Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Esse cântico, que enaltecia Davi, despertou a ira de Saul. O rei, já inseguro e atormentado por um espírito maligno, começou a ver em Davi não um aliado, mas um rival perigoso. A inveja corroía o coração de Saul e ele começou a perseguir Davi, tentando matá-lo. Por mais que Davi fosse fiel a Saul, servindo-o e respeitando-o como o rei escolhido por Deus, Saul não conseguia mais ver Davi como um amigo. O jovem pastor, que havia sido ungido para reinar, agora era visto como uma ameaça, e a loucura da perseguição de Saul crescia cada vez mais. Davi, forçado a fugir, tornou-se um fugitivo. Ele se escondeu em cavernas, desertos e locais solitários, sempre em movimento, tentando escapar da fúria do rei que uma vez o havia acolhido. Apesar das adversidades, Davi manteve sua fé inabalável em Deus. Em momentos de desespero, ele clamava ao Senhor, confiando que no devido tempo, Deus o colocaria no trono prometido. Saul, em sua busca implacável, não poupou esforços para caçar Davi. Mas o que ele não sabia era que, ao perseguir Davi, ele estava lutando contra a vontade de Deus. Em diversas ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul e pôr fim à perseguição, mas ele se recusou, respeitando a autoridade de Saul como o rei ungido de Deus. Ele sabia que Deus, em seu tempo perfeito,
seria o justo juiz e que não cabia a ele tomar a vida de Saul. O confronto entre Davi e Saul, no entanto, não era apenas físico, mas espiritual. Saul, que começava a perder a presença de Deus, se afundava mais e mais em suas escolhas erradas, enquanto Davi, embora perseguido, se aproximava mais de Deus a cada provação. Davi sabia que sua verdadeira batalha não era contra Saul, mas contra o desespero, a dúvida e o medo que tentavam assaltá-lo em seus momentos de angústia. Em um dos momentos mais intensos dessa perseguição, Davi teve que lidar com uma grande dor emocional: a morte de seu melhor amigo, Jonatas, o filho de Saul. A amizade entre Davi e Jonatas, que havia sido formada com base no respeito mútuo e no amor por Deus, foi profundamente testada pela rivalidade entre Davi e seu pai. Quando Jonatas foi morto em batalha, Davi sentiu a dor de perder aquele que, além de ser seu amigo, era um elo com a casa de Saul. No entanto, mesmo diante dessa tragédia pessoal, Davi não perdeu sua fé em Deus. O sofrimento de Davi durante esses anos de fuga e perseguição foi imenso. Ele foi humilhado, rejeitado e caçado como um criminoso. Mas em cada um desses momentos, ele aprendeu a depender mais de Deus. Suas orações se tornaram mais intensas, sua confiança mais profunda. Ele começou a entender que o verdadeiro reino não se tratava de poder terreno, mas de um reinado espiritual, governado pela justiça e pela misericórdia de Deus. A perseverança de Davi, em meio à perseguição implacável de Saul, tornou-se um testemunho de fé e resistência. Ele sabia que Deus estava com ele e que, no final, a promessa divina de que ele seria rei de Israel se cumpriria. Mas essa espera era cheia de sofrimento, de dúvida e de testes profundos. Davi, fugindo para as montanhas e as cavernas, sempre se lembrava das promessas que Deus lhe fizera. Ele sabia que, se fosse fiel, Deus lhe daria o trono, mas o caminho até lá era longo e árduo, e ele teria de passar por muitas provações antes de se tornar o rei de Israel. Cada dia trazia uma nova dificuldade, uma nova batalha espiritual. Mas Davi se manteve firme, sabendo que a promessa de Deus nunca falharia. Enquanto isso, Saul, cada vez mais perdido em sua paranoia, se distanciava mais e mais da presença de Deus, e seu reinado se tornava cada vez mais fraco e instável. E ele não conseguia perceber que a derrota de seu reinado já estava decretada por Deus, e que a rejeição de sua liderança não era apenas uma falha pessoal, mas um julgamento divino sobre sua desobediência. Davi, embora longe do trono, sabia que a vitória final não seria sua, mas de Deus. Ele ainda não era rei, mas sua fé e sua confiança em Deus o mantinham forte, mesmo nas horas mais sombrias. O futuro de Israel dependia de um líder, conforme o coração de Deus, e Davi estava se moldando para ser aquele líder. Os dias de perseguição de Davi a Saul finalmente chegavam ao fim. A batalha entre os israelitas e os filisteus, que já havia marcado tantas tragédias na história de Israel, agora tornava-se o cenário do fim do reinado de Saul. A guerra na qual Saul e seu exército estavam envolvidos foi uma derrota devastadora para os israelitas. Saul, já fragilizado e angustiado, sabia que a derrota era iminente. Seus filhos, incluindo Jonatas, o grande amigo de Davi, estavam entre os mortos. O rei, ao perceber que o fim estava próximo e que os filisteus o cercavam, tomou uma decisão desesperada. Ele pediu a seu escudeiro que o matasse para que não caísse nas mãos dos inimigos. Mas, ao ver que o escudeiro se recusou, Saul tirou a própria vida, lançando-se sobre a sua espada. A morte de Saul foi uma tragédia não apenas para o rei, mas para toda Israel. Embora ele tivesse sido um rei escolhido por Deus, o caminho de Saul foi marcado por desobediência, insegurança e rejeição de Deus. Quando a notícia da morte de Saul e de seus filhos chegou a Davi, ele ficou profundamente abalado. A dor de perder seu amigo Jonatas foi avassaladora, mas também a perda de Saul, o homem que, apesar de tudo, havia sido o primeiro rei de Israel. Davi não festejou a morte de Saul. Pelo contrário, ele lamentou profundamente. Ele escreveu um lamento, um cântico de tristeza, expressando sua dor pela queda de um rei ungido por Deus e pela perda de seu amigo. Como caíram os valentes, como pereceram as armas de guerra. A morte de Saul não trouxe paz imediata a Israel, pois, embora o reinado de Saul tivesse terminado, o reinado de Davi ainda não havia sido estabelecido de forma clara. O povo de Israel estava dividido.
A casa de Saul ainda tinha seguidores que desejavam ver um de seus descendentes no trono, mas Deus já havia escolhido Davi para reinar sobre Israel, e sua vontade não seria frustrada. Após a morte de Saul, Davi retornou a Hebron, onde foi ungido como rei de Judá, uma das tribos de Israel. Porém, a tribo de Israel ainda estava dividida. Isbosete, filho de Saul, foi proclamado rei de Israel por seus seguidores, e uma guerra civil começou entre os seguidores de Davi e os de Isbosete. Durante esse período, Davi demonstrou não apenas sua habilidade de liderança, mas também sua grande sabedoria e paciência. Ele não buscou conquistar o reino à força, mas confiou em Deus e em sua direção. Ao longo dos anos, Davi foi ganhando mais apoio de todas as tribos de Israel. Foi somente depois de alguns anos, após a morte de Isbosete, que todas as tribos de Israel finalmente se reuniram e proclamaram Davi como rei sobre todo Israel, cumprindo a promessa que Deus fizera a ele. O reinado de Davi, agora consolidado, começou com um espírito de unidade, pois ele não se vingou dos que o haviam perseguido, mas ao contrário, se mostrou justo e misericordioso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabia que sua liderança não seria marcada pela violência ou pela vingança, mas pela obediência a Deus. A ascensão de Davi ao trono não foi apenas um triunfo político, mas o cumprimento da promessa divina. Israel agora tinha o líder que precisava, um homem de coração fiel a Deus, que governaria com sabedoria, mas também com humildade. O reino de Davi traria um novo período de prosperidade e estabilidade para Israel. Uma nação que, após tantos anos de incertezas, finalmente encontraria a paz sob uma liderança justa. Davi, em sua ascensão, sabia que a vitória não era sua, mas de Deus. Ele não se tornou rei por suas próprias forças, mas pela graça de Deus. Seu reinado seria marcado pela construção do templo de Deus, pela unificação das tribos e pelo retorno da verdadeira adoração a Deus. Israel, através de Davi, experimentaria uma renovação espiritual, e a história de Davi se tornaria um símbolo de fé, coragem e obediência. O fim do reinado de Saul e a ascensão de Davi não marcaram apenas uma mudança de poder, mas o cumprimento do plano divino para Israel. A história de Davi, a jornada de sofrimento, rejeição, perseverança e fé, agora dava frutos para o povo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, havia tomado seu lugar como líder, e Israel se preparava para uma nova era. O reinado de Davi estava consolidado, e o povo de Israel finalmente se via em uma era de paz e prosperidade. Mas para que tudo isso fosse possível, havia uma história de sofrimento, provação e fé inabalável que começou muito antes, com um homem escolhido por Deus para ser o elo entre o antigo e o novo, entre a era dos juízes e a era dos reis. Samuel. A morte de Samuel chegou como uma transição natural, embora dolorosa. Ele já havia cumprido sua missão, e seu legado, embora não fosse marcado pela grandiosidade de um reinado, era infinitamente mais importante. Como profeta, juiz e sacerdote, Samuel havia servido a Deus com dedicação absoluta, guiando Israel através de uma das fases mais difíceis de sua história. Sua vida foi uma jornada de obediência, fé e coragem. E embora tivesse visto o povo de Israel exigir um rei, algo que o havia profundamente entristecido, ele sabia que aquilo fazia parte do plano soberano de Deus. Antes de sua morte, Samuel havia vivido para ver a realização das promessas de Deus. Ele havia ungido Saul, e apesar de tudo o que aconteceu com o primeiro rei de Israel, Samuel sabia que em seu coração a transição do reinado para Davi era a obra divina se cumprindo. Em sua velhice, Samuel olhou para o futuro de Israel com uma esperança renovada, pois, ao contrário de Saul, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não sabia o que o futuro lhe reservaria, mas confiava que Deus governaria Israel, não mais por intermédio de um juiz, mas por meio de um rei justo, fiel e obediente. O momento de sua partida chegou, e a morte de Samuel foi sentida por todo Israel. O lamento do povo foi sincero, pois Samuel não era apenas um líder, mas um homem em quem a nação confiava, um símbolo de fidelidade a Deus em tempos de crise. O povo sabia que, sem Samuel, a transição que havia começado com Saul e Davi estava completa. A era dos juízes estava terminada, e agora Israel se preparava para viver sob o governo de um rei,
como todas as outras nações ao redor. Samuel morreu em sua casa em Ramá, e a nação de Israel, enlutada, o sepultou com grande respeito e honra. Seu sepultamento marcou o fim de uma era, mas também o começo de outra. Israel estava agora sob a liderança de Davi, o rei ungido por Deus. A sabedoria de Samuel, suas orações fervorosas e sua obediência incansável a Deus haviam sido a fundação sobre a qual a nova era de Israel seria construída. Embora Samuel não tivesse vivido para ver o templo de Deus sendo erguido, sabia que sua missão estava cumprida. O legado de Samuel não foi de um reinado glorioso, mas de uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao bem-estar de Israel. Ele foi o elo entre o passado e o futuro, o homem que preparou o caminho para o rei, segundo o coração de Deus. Através de suas escolhas e de sua coragem em obedecer a Deus, ele mudou o curso da história de Israel. Ao olhar para o futuro, Davi sabia que sua missão como rei seria uma continuidade da missão de Samuel. Ele deveria ser o líder que conduziria Israel à adoração verdadeira e à renovação espiritual. Samuel havia ungido Saul, e embora sua experiência com o primeiro rei tivesse sido marcada pela dor e pela desobediência de Saul, ele também havia sido o homem escolhido por Deus para ungir Davi, o verdadeiro rei. E por meio de Davi, o reino de Israel seria estabelecido para a glória de Deus. Davi, ao tomar o trono, sabia que o peso de sua liderança não era apenas político, mas espiritual. Ele não governaria para si, mas para Deus, e seu reinado deveria ser um reflexo da fidelidade e da justiça divina. Ele sabia que o legado de Samuel, de obediência a Deus e de fé inabalável, deveria ser o alicerce de seu governo. Com a morte de Samuel e a ascensão de Davi, o ciclo da história de Israel se completava. A promessa de Deus a Abraão, de que sua descendência seria grande e abençoada, estava prestes a se cumprir através de Davi e de sua linhagem. A história de Samuel de fé e de serviço incondicional deixou um marco indelével no coração do povo de Israel. O fim da vida de Samuel não foi um fim, mas um ponto de transição. Ele havia cumprido sua missão, e seu legado seria lembrado como o de um homem fiel, que entregou sua vida a Deus e ao seu povo. E assim, a história de Israel, agora governada por Davi, avançava sob a promessa de que Deus sempre seria o rei, governando seus escolhidos com justiça e misericórdia. A jornada de Samuel, marcada pela dor e pela fidelidade, foi a chave que abriu as portas para o reino de Davi, e através dele, o reino de Deus se manifestaria de maneira plena. O ciclo de provações, triunfos e lições de obediência e fé de Samuel seria sempre lembrado como a base para o futuro glorioso de Israel. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.